E aí pessoal, aqui que fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo pro nosso canal. E hoje pessoal, vamos dar continuidade à nossa série jogando partidas rápidas aqui pelo Lichess, rumo aos 2000 de rating, certo? Coloquei essa primeira meta, certo? Se a gente chegar ao 2000 de rating, aí já vai para a próxima, né? 2100 e assim por diante, até a gente chegar em 3000 de rating, né? É claro que isso é bem tangível, né? Mas, vamos lá, vamos dar continuidade. Eu já joguei a segunda partida, só que acabou dando empate, né? E como não fez muita diferença nos pontos, eu decidi não colocar aqui, né? Porque acho que até eu perdi alguns pontos, porque eu peguei um jogador bem abaixo. Eu perdi uns 10 pontos por aí, né? Mas a variação de rating ainda tá alta, certo? Então, vou puxar mais a partida de 10 minutos e vamos ver o que vai dar nesse episódio de hoje, né? Vamos lá. Vamos ver contra quem a gente vai jogar. Caímos de pretas contra um adversário de 1589. Então aqui já é um adversário bem mais forte, tá? Então a gente tem que se concentrar um pouco mais. Jogou E4, vamos de E5. Vamos ver como é que os 1500 estão jogando. Jogou o cavalo F3, desenvolvendo o cavalo. Vou jogar cavalo C6. E jogou com o bispo B5, a abertura Rui Lopes, né? Agora eu vou seguir com A6, que é a variante Morph. Aqui tem várias opções, tá? As pretas poderiam seguir com cavalo F6, que é a berlinesa. A variante Steins com D6. Tem várias variantes aqui que dá pra fazer, né? Mas a variante Morph, que é a que eu fiz, é a mais comum de todas, tá? Ele jogou o lance da teoria, que é bispo A4. E aqui eu vou seguir com o cavalo F6. E aqui o lance é roque pra ele, né? Vou jogar bispo E7. Até agora tudo teórico. Torre E1 deve ser um lance pra ele. Tem vários lances também. Cavalo C3, D3. Tomou. Esse lance não é tão usual. Vai entrar na variante da aberta da Rui Lopes. Se ele tomar aqui, imagino que não tenha problema, porque eu vou trazer minha dama. Defender o peão dele. Sempre quando ele defende o peão dele, agora a gente deve defender o nosso. Então eu vou defender. E agora a gente entrou na variante das trocas da Rui Lopes, certo? Normalmente ele vai querer trazer o cavalo para essa casa e eu vou fazer o mesmo, né? Levar o cavalo para essa casa e tentar me livrar desse bispo de casas pretas dele. Eu vou fazer o roque e vou jogar H6 no próximo, né? Posso ver o que... Tá. Ok, agora eu vou cravar esse cavalo. Cravar não, né? Eu vou ameaçar o cavalo. Eu suspeito que quando eu jogar H6 ele vai sacrificar, mas eu tomo aqui primeiro, né? Para abrir o rei dele. Porque se eu jogasse H6 direto, ele tomava, eu tomava de dama e ele estaria querendo trazer o cavalo, né? Então agora eu vou jogar H6 e quando ele tomar sacrificando, eu vou tomar o cavalo primeiro. E aí quando ele retoma, aí eu vou pegar o bispo dele, né? Porque quando vem com a dama vem sozinha e não tem ataque, né? Imagina. Agora eu vou jogar H6. Se tomar, parabéns. Acho que ele não vai tomar, né? Bom, se ele permitir essa tomada, talvez ele queira tomar mesmo, né? Bom, agora eu acho que eu tenho um golpe aqui pra cima dele, tá, pessoal? Vamos calcular. Bispo toma F3, peão toma F3. Cavalo E4 ameaça a dama. Ele toma minha dama, né? Vem aqui com o bispo tomar minha dama. Eu tomo a dama dele. Se ele tomar aqui, cai a torre. Então a melhor alternativa para ele seria tomar e eu retomo de torre e estou com um peão a mais. É isso? Então vou tomar. Não estou vendo contra-golpe aqui para ele. Vou tomar aqui. Quando cai aqui, cai aqui. E se tomar meu cavalo, cai o bispo de dama. E eu acho que essa aqui ainda é a pior para ele, né? Então ele acabou pendurando aqui um peão na abertura. O rei dele está exposto agora, né? Porque ele acabou com o roque. Eu não entendi muito bem os lances dele. Parecia que ele queria me atacar, mas não sei, parece que ele mudou de ideia no meio do caminho, né? Algo do tipo. Bom, eu queria que essa partida não tivesse esse erro inicial, né? Porque eu queria mostrar um plano bem básico, geralmente o jogador de pretas, quando ele joga aqui, não sabe muito bem o que fazer. Então eu ia fazer um plano de tentar trocar esse bispo, para eu trazer o meu cavalo para cá. Ele entregou a dama.
Ah, tá, entendi. Imagino que para recuperar o peão. Eu tomo, ele toma e eu retomo. Entendi. É um lance interessante que ele fez, né? Se eu tomar aqui, ele toma aqui. Aí eu tomo aqui. Toma aqui. Cheque, rei vem. É interessante o que ele pensou aqui. Foi interessante, mas deve estar errado, né? Por algum motivo que eu não estou vendo. Se esse ele toma mesmo, né? Aí se eu tomar, cai minha dama. Eu perco uma peça inteira. Tá, eu tomo. Não, calma aí, pera aí. Eu vou tomar a dama. Ele toma minha dama. Toma aqui. Toma aqui, eu dou cheque de bispo. Não, eu trago meu bispo defendendo o cavalo. Não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar a dama dele. Quando ele toma minha dama, eu vou tomar aqui de cavalo. Ele vai tomar aqui, né? Eu vou tomar o bispo dele. Aí quando ele tomar de torre, que eu imagino que ele vai tomar, eu vou cravar aqui de bispo. E aí eu vou ganhar a torre dele. Bom, no pior dos casos, a gente vai estar na posição empatada, né? Então eu vou tomar. Vou tomar aqui. E quando eu tomo aqui, eu tomo o bispo, né? Não, mas aqui cai. Ah, fiquei com um peão a mais então. Não é isso? Ué, permitiu eu ficar com um peão a mais? Ele quer tentar algum tipo de ataque? Não estou vendo. Tá, vou passar meu rei pra cá, porque se ele colocar a torre aqui, agora eu dou cheque e pego a torre, né? Lá no final. Tá, ele bloqueou. Ele quer jogar esse cheque que me incomoda um pouco. Então eu vou jogar esse. Pra ele não ter o cheque, né? Porque minha torre defende. Agora se tomar o bispo eu tomo de peão. A minha estrutura vai ficar melhor. Eu não imagino que ele vai tomar o bispo. Talvez ele volte. Mas com certeza a melhor opção pra ele é tomar o bispo, né? Esse. Ameaçou o peão, entre aspas. Ele quer ganhar essa casa, né? Porque se eu avanço, ele ganha essa casa pro cavalo. Pra sempre, né? Interessante o que ele tá fazendo aqui. Tersance. Quer trazer o cavalo pra cá, talvez? Uma boa ideia. Vou trazer minha torre pra única coluna aberta, não pode ser ruim. Ele vai jogar cavalo aqui ameaçando duplo. E agora ele levou essa, né? Finalmente! Então vamos dar aqui o cheque. E pegar aquela torre pra gente. E aí eu vou conseguir trocar tudo, né? Abandonou, por quê? Quando o rei sai, eu tomo. Aí toma de torre. Eu jogo essa. O cavalo tem que sair defendendo a torre. Eu vou trocar as torres. E acabou, vou ganhar qualidade a mais, né? Então ganhamos aqui do adversário de 1500 de haste. Então foi um adversário bem mais forte. Porém, pessoal, foi uma partida bem estranha, né? Porque ele acabou pendurando aqui no começo. Vamos ver aqui a análise do computador. Provavelmente eu deixei passar alguma coisa boa, né? Depois que ele tomou ali de dama o peão. Que as pretas estão bem ganhas. Vamos ver aqui a revisão da partida. Na análise do computador. Tá, já tá aqui. Ele tava um pouco melhor no começo. Mas depois ele teve a pendurada, né? Tá? Fizemos 88% de precisão. Fizemos uma imprecisão e uma capivarada. Tá bom. E o nosso adversário fez uma imprecisão, 2 erros graves, uma capivarada e 67% de precisão. Caraca. Tá bom. Agora vamos ver lance a lance. Ver como é que foi a nossa partida. Certo? Foi uma partida de 18 lances, né? Tá seguindo bem uma média de lances aqui, né? 17, 18. Menos de 20 lances tá sendo as partidas aqui. Tá. Ele jogou E4. Eu segui com E5, que é a resposta mais comum. Jogo cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. Aqui, pessoal, as pretas podem jogar de vários jeitos, tá? Tem gente que joga com bispo E7, bispo C5,
cavalo F6, G6, cavalo E7 também. Tem a variante com D6, com H6, né? Tem até dama E7, que o pessoal joga de vez em quando. Dama F6 também, que já é uma linha bem obscura, né? E tem as linhas mais horríveis, né? Que é F5, D5, né? Que aí a gente nem faz análise porque não merece, né? Isso aqui não é linha de gente. Tá? E aí eu joguei a 6, que é a variante mais comum, tá? A mais famosa talvez seja a berlinesa, tá? Mas com certeza a mais comum é a variante Morph com A6, ameaçando o bispo. E ele jogou bispo A4. Até agora tudo normal na variante da defesa Morph. Então, pessoal, voltei aqui. Eu acho que a gravação deu uma corrompida, né? Espero que eu não tenha perdido a gravação. Acho que não, tá? Vou iniciar aqui outra, a gente estava no meio da análise. Então, eu estava falando para vocês que aqui as pretas têm várias opções. Eu joguei com A6, que é a variante mais comum, certo? Ele jogou bispo A4, que é a linha principal, certo? Tem gente, né? Alguns seres humanos desprovidos de inteligência que jogam bispo C4. E aqui, bispo C4 é ruim. Por quê? Porque as brancas estão numa posição agora de italiana com tempo a menos. Porque esse A6 na italiana é um lance bom, certo? E quando a gente entra nessa posição na italiana, o bispo vem direto para cá e não tem um A6. Peraí, deixa eu voltar. O bispo vem direto para cá e não tem um A6 jogado. Então, quando a gente entra naquela variante com o bispo B5, né? Bispo B5, que eu jogo A6, ele joga bispo C4, a gente entrou na italiana, só que com um tempo a mais, que é o A6. E aí, esse A6 é bom para as pretas, né? Porque limita um pouco aqui e as ideias de expansão já estão vindo, né? Então, quando o seu adversário, né, se você estiver jogando Rui Lopes, ameaçar seu bispo, volte para A4. Não jogue isso aqui, certo? Isso aqui é ruim. Jogou A4, que é um lance ok. Na verdade é um lance da variante principal. Joguei cavalo F6, também é da principal. Ele fez o roque, eu joguei bispo E7, que é a variante principal. Aqui é tudo a teoria. E ele tomou aqui, que também é teoria, tá? Mas o mais comum aqui de longe é jogar torre 1, né? Aí eu jogo B5. Por quê? Se eu jogar bispo E7, ele jogar torre 1 e eu fizer simplesmente roque, ele toma meu cavalo. Porque aí toma e agora sim cai meu peão. Não tem um dama invadindo. Porque eu digo, eu invadi com a dama, ameacei o peão com o cavalo e com a dama, e além disso, ameacei o cavalo. Só que ele simplesmente tira o cavalo e eu não posso tomar o peão de dama, porque a torre defende, e se eu tomar de cavalo, cai minha dama. Então aqui eu vou chorar com o peão a menos. Então aqui, eu não poderia fazer o roque, eu teria que jogar B5 e aí segue a variante, certo? Mas aí, ele simplesmente tomou meu cavalo. Que aqui transpôs, tá? Para a variante das trocas, só que ao invés do meu bispo estar em D6, ele está em E7. Tá? Deve ter algumas diferenças, mas no geral é bem tranquilo, tá? Eu tomei, né? Sempre interessante você tomar com o peão de D para abrir o seu bispo, tá? Ele tirou o peão. E aqui, pessoal, eu quero fazer um plano bem simples. Eu quero conseguir trocar esses bispos, certo? E qual é o plano das brancas aqui? Jogar cavalo H5, não levando esse golpe, claro. Então primeiro a gente joga dama E7, porque quando o cavalo H5, se ele tomar aqui, com a desculpa que eu vou ganhar, ele vai ganhar um peão, porque quando eu retomo, a dama toma meu cavalo, aí a gente vai jogar primeiro dama E7, preparando o cavalo H5, porque se vier o golpe, eu tomo de dama, e aí defendo meu cavalo, tá? E aí acabou a partida, não conversa mais. Então, qual é o meu plano aqui? Jogar dama E7, cavalo H5, cavalo F4, né? E é aí, por isso que a gente tem que trocar esse bispo. Porque senão ele vai tomar aqui, né? Então, interessante que a gente não tem esse bispo aqui atrapalhando, certo? E aí, por muitas vezes, né, nessas posições, a gente joga com o bispo aqui e ele vem aqui, querendo já fazer essa troca. E não é interessante pra gente fazer essa troca, porque quando ele toma, eu tomo, eu abro a torre dele e agora meu cavalo não tem mais a casa de F4 porque o peão domina, certo? Então, o que eu gosto de fazer nesse tipo de posição? Eu tiro meu bispo pra cá, tá? Aqui é só um exemplo, eu sei que tá caindo peão, tá? Tá caindo meu peão aqui, mas sempre tem essa disputa desses dois bispos aqui, nessa diagonal, certo? E aí é sempre bom que a gente preserve aqui para que quando ele tome, a gente retoma de peão,
E agora sim, a gente vai jogar dama E7, vai colocar o cavalo em H5, depois F4, vai trazer a dama e vai começar os ataques aqui em cima do rei dele, né? Por exemplo, vamos dizer que ele tome, fazer lances bem displicentes aqui. Ignora que esse peão tá caindo, né? Vou jogar... Eu tomei lá e vamos dizer que ele desenvolveu, ignora esse peão. Desenvolveu, só quero mostrar o plano para vocês das pretas aqui. Dama E7. Aí, por exemplo, joga um dama E2. Cavalo H5 não tem o golpe, porque eu tomo de dama e não tá caindo meu cavalo, tá? Então aqui já não tem. Aí vamos lá, vamos dizer que ele trouxe a torre, é um lance útil. Ameacei a dama. Dama sai. Dama F6. Aí vamos dizer que ele trouxe a outra torre. E imagino que eu já tenha lances como esse, que são bem chatos. Porque ele não pode jogar esse lance, eu imagino. Porque quando joga esse, eu imagino que esteja perdido aqui. A barrinha segue zerado aqui, né? Eu acho que eu tenho esse, né? Porque se toma, eu jogo essa dando cheque. E o rei não pode se mover, porque qualquer casa que ele for tem um mate. E aí vai ter que entregar o cavalo e a gente vai recuperar a peça, o rei tá exposto. Então, esse é o plano que o jogador de italiana segue, tá? Então, isso aqui foi só para mostrar o plano para vocês, tá bom? Então, é claro que em vários momentos o peão estava caindo aqui nessa linha, tá? Mas esse é o plano que as pretas buscam, atacar o rei adversário dessa maneira, né? Percebam que eu faço todo esse ataque e o meu roque, ó, tá de boa aqui, então posso até rocar pequeno, né? Eu não preciso comprometer meu roque. Mas é claro que o oponente tem que colaborar bastante para que isso aconteça. Então eu queria jogar uma partida nesse estilo, fazendo esse plano, mas ele acabou pendurando, né? E a gente viu lá como é que aconteceu. Joguei bispo D6, bispo ali, eu fiz o roque. E quando ele joga dama em D2 é um lance muito provocativo, porque eu imagino que depois de H6 ele vai tomar, eu tomo. E quando ele toma, ele vai vir para cima com o cavalo. Isso aqui para mim eu não gosto mesmo, certo? Então eu queria evitar isso. Então o que foi que eu fiz? Coloquei primeiro. O computador dizia que era isso mesmo. Mas eu tenho medo, né? O computador não tem medo de nada. Joguei esse para ameaçar o cavalo. Porque agora sim, por exemplo, ele desenvolve aqui, né? Aí eu jogo H6, porque quando ele toma, eu tomo o cavalo primeiro, né? E aí se ele quiser seguir nas tomadas, eu acho que eu posso até tomar aqui, depois passar a torre e tirar o rei, né? Porque ele vai tomar abrindo o rei dele, né? Então não faz muito sentido. E se ele tomar aqui, eu vou tomar. Joga assim, tudo bem, eu ainda estou sob ataque. Mas agora eu vou jogar esse, vou tirar meu rei, né? Mas se ele jogar essa... Tá difícil aqui ainda, né? Tá difícil escapar desse ataque. Mas bom, é claro que esse sacrifício de bispo não deve ser bom, né? Então vamos voltar aqui. Tá? Então tava de olho nessas ideias, tirei meu bispo. E ele jogou esse lance. Bom, é aqui eu ameacei, né? E aqui o computador, o que que faz contra esse? Imagino. Deve ser errado, né, esse lance. Deixa eu colocar a análise aqui ativada. Eu quero que, né, me mostre aqui a avaliação. Porque eu sou burro. E não sei saber se eu tô ganho, se eu tô perdido, né? Acho que todo jogador de xadrez é assim. Tá carregando aqui o negócio. Se demorar demais eu vou ter que deixar pra lá, né? Não, aqui as pretas estão ganhas. E aí o computador vai achar a linha, né? Eu tomo, né? O computador dizendo G captura H6, dama captura H6 e aqui bispo captura F3, que era a linha que eu pensei, ele toma. E agora qual é o lance? Cavalo H7. Para trazer a dama, né? Ele não tem tempo de jogar esse. Ou tem? Tá, se eu jogar esse, rei aqui. Rei H1. Simplesmente rei aqui. Quando traz a torre, eu trago a minha torre, né? O computador defende muito bem. Como de costume, né? Bom, mas não foi nada disso que aconteceu. Mas eu tava temendo esse tipo de ataque. Ele jogou assim. Eu joguei H6. Então não tinha nenhum problema. Vou até desativar isso aqui. Tá com muita seta. Ele tirou. Eu tomei o cavalo. Retomou. Aqui eu já tô com vantagem, né? A barrinha já tá dizendo. Tomei ali. E a barrinha segue positiva pra mim.
tomou aqui. E é um lance ok pra ele, né? É literalmente um lance ok. Eu tomei a dama. A gente seguiu na variante até bem legal, né? Eu tomei lá. Tomou. Tomei o bispo. Fiquei com um peão a mais, né? Tá, e se ele jogasse esse que eu tava pensando? Deixa eu ver o que o computador fala. Ah, eu tenho cheque, né? Eu vou pegar o bispo. Esse rei aqui, eu vou dar cheque aqui. E vai cair o bispo. Caraca, então tinha esse golpe, né? Mas aqui, pessoal, é um golpe meio difícil de se ver. Porque percebam que eu tava calculando esse final quando tava nessa posição aqui, ó. Quando ele tomou o peão. Então eu tava chegando naquele final ali, calculando, né? Quando ele tomou o peão aqui. E aí eu ver toda aquela sequência de lance de cavalo H3 e cavalo F4 depois, né? Meio complicado, né? Pra depois tomar o bispo dele aqui. Isso, analisar isso no cálculo assim, sem fazer os lances, é bem mais difícil, claro, né? E aí, enfim. Mas eu acho que, né? No decorrer do tempo eu acabaria vendo o golpe, né? Porque no momento que a gente chegasse nessa posição e ele tomasse aqui, eu ia acabar vendo essa manobra meio incomum, né? É até meio lógica, porque se eu venho aqui eu dou cheque depois. Não é um lance assim muito difícil de se achar. É difícil de se achar quando você já está fazendo uma análise muito grande, que é o que tinha acontecido antes, né? Mas quando eu chegasse nessa posição, provavelmente eu ia ver que ia ganhar uma peça depois de bispo captura, né? Então aqui ele tomou o cavalo, então a gente acabou seguindo uma linha bem... Eu pensei que eu tinha deixado passar alguma coisa, né? Mas enfim, o computador concordou com a gente, pra variar, né? Eu vi o cavalo e aqui, pessoal, foi só a sequência de lance, né? Eu quis impedir que o cavalo dele entrasse nessa casa, então eu avancei, agora a torre defende. Aqui é melhor ele tomar, tá, pessoal? Por quê? Porque o cavalo dele não tem muitas casas. Se ele voltar pra cá, vai ficar espetado pelo meu peão. Se voltar pra cá, não tem muitas casas, aqui não pode, né? Porque o meu peão tá muito bem defendido. E o cavalo aqui em H5 não faz absolutamente nada, né? Eu posso até jogar um torre G8, né? Antes dele jogar cavalo H5, claro, porque quando ele joga aqui e eu jogo torre G8, eu vou levar um duplo aqui, né? Então talvez eu jogue primeiro um bispo aqui pra defender essa casa e depois traga a torre, né? E aí, tamo no jogo, né? Bem tranquilão. Tirou o cavalo, eu trouxe a torre, que é um erro grave. Ah, porque cai o peão, né? Pô, não vi esse. Daqui a empata na hora, né? É, porque vai ganhar um peão. Eu cometi um vacilo ainda. Ele fez outro erro grave, pegaram, leva o cheque. E aí não tem mais o que fazer, né? Vou tomar a torre e abandonou. Certo? Então, eu ainda consegui fazer um erro, né? Que empatou a partida, mas ele acabou não vendo. Então, por um lance, a gente empatou a partida assim, né? É triste o xadrez. Você fica ganhando por 17 lances. Aí por um lance você empata, mas ele acabou não vendo. Azar o dele, né? Vamos aqui ver como é que foi a precisão. Então ele começou bem, mas depois a gente começou a engatar aqui os lances, né? Fizemos 88%, ele fez 67% de precisão, tá, pessoal? Então, mais um episódio da nossa série. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Valeu!